Júlia, meu grupo é composto pelo Arthur, pelo Davi, pelo Lucas Davariz, o João Vitor Bauer e o João Vitor Silvestre. Nós vamos falar sobre o modelo atômico atual. E, primeiramente, eu vou começar falando um pouco sobre os três principais criadores desse conceito do modelo atômico atual. Primeiro é o Erwin Schrödinger. Ele foi um físico teórico austríaco conhecido pelas suas contribuições à mecânica quântica, e especialmente na equação de Schrödinger, e que ele até recebeu um prêmio Nobel da Física em 1933 por ela. O segundo é Louis Victor Pierre de Broglie. Ele geralmente é conhecido só por Louis de Broglie. Foi um físico francês que contribuiu para a formulação da teoria mecânica quântica, cujas aplicações levaram à descoberta das formas alotrópicas do hidrogênio. Erwin Schrödinger, Louis Victor de Broglie e Werner Heisenberg, após reunir várias ideias, acabaram desenvolvendo uma nova teoria do modelo atômico, além de postular uma nova visão, conhecida como mecânica ondulatória, fundamentada na hipótese proposta por Broglie, onde todo corpúsculo atômico pode se comportar tanto como onda, tanto como partícula. Em 1925, Heisenberg postulou o princípio da incerteza. Até 1900, tinha a ideia de que a luz tinha caráter de onda, mas a partir dos trabalhos realizados por Planck e Einstein, foi proposto que a luz era formada por partículas-onda, ou seja, segundo a mecânica quântica, as ondas eletromagnéticas podem mostrar algumas propriedades características das partículas, e vice-versa. Assim, a natureza dualística da onda-partícula passou a ser aceita universalmente. Em 1924, Louis de Broglie sugeriu que os elétrons, até então considerados partículas típicas, possuíam propriedades semelhantes às ondas. Com isso, podemos determinar seu comprimento de onda, energia e amplitude. Porém, não é possível dizer com exatidão a localização do elétron, e sim a região mais provável de encontrá-lo. Essa região é chamada de orbital atômico, passando esses sistemas a serem descritos por uma função de onda, representada pela letra grega π. Com isso, considerando que o elétron é uma partícula muito pequena e que se tentássemos determinar sua posição e velocidade num determinado instante, os próprios instrumentos de medição iriam alterar essas determinações. Heisenberg enunciou o chamado princípio da incerteza, onde diz que não é possível determinar a velocidade e a posição de um elétron simultaneamente no mesmo instante. Essas duas ideias, onda e incerteza, descreveram separadamente aspectos do comportamento das partículas microscópicas. Entretanto, estudos indicavam a necessidade do desenvolvimento de uma nova teoria que agregasse essas ideias. Como a mecânica clássica não incorporava essas propostas, fazia-se necessário o desenvolvimento de uma nova mecânica que considerasse os fenômenos quânticos, abandonando conceitos clássicos, como o de trajetória de uma partícula, tal como o movimento de um elétron numa órbita. Em 1926, Erwin Schrödinger, se pronunciar, devido à impossibilidade de calcular a oposição exata de um elétron na eletrosfera, ele desenvolveu uma equação de ondas que permitia determinar a probabilidade de encontrarmos o elétron numa dada região do espaço. E nessa função, o sinalzinho é a função de onda associada à partícula, m é a massa e a energia total do sistema é V, a energia potencial de partícula. Quando essa equação é resolvida, obtém-se como solução as funções de onda, as quais fornecem todas as informações associadas à partícula e em cada estado de energia permitido. Além disso, Schrödinger também propôs que cada elétron em um átomo tem um conjunto de 4 números quânticos, que determinam sua energia
e o formato de cada nuvem eletrônica. Porém, vamos falar de apenas dois, que é o que usamos na distribuição eletrônica do diagrama de Linus Pauling. O número quântico principal está associado à energia dos elétrons que se distribuem nos diferentes níveis de energia do átomo correspondente. Os níveis energéticos ou camadas, eles são denominados por símbolos, que são as letras K, L, M, N, O, P ou Q. Cada camada possui uma quantidade fixa de elétrons, como por exemplo, a camada K ela comporta somente 2 elétrons e a camada L comporta 8, e assim sucessivamente. Os elétrons da última camada, que são os mais afastados do núcleo, eles são responsáveis pelo comportamento químico do elemento, e por isso eles são denominados de elétrons de valência. Bom dia, eu me chamo Lucas Davariz, sou aluno de MISM 1A. Vou dar continuidade à apresentação do trabalho de Química. E eu vou estar falando sobre os modelo atual e o modelo de Bohr, as principais diferenças entre um e outro, e as camadas energéticas. O nível energético é constituído por um ou mais subníveis. Ah, mas quais são esses subníveis? Não são as camadas, são subníveis. A camada é de K até o Q, e os subníveis são de S até o F, mas são S, P, D e F. Esses são os 4 subníveis, só tem esses 4 conhecidos até hoje. Cada um deles tem um limite máximo de elétrons. O S tem 2, o P tem 6, o D tem 10 e o F tem 14. Nunca passa disso, em hipótese algumas nunca vai passar. Pode, sei lá, no F ter 13? Pode, mas não pode ter 15. E 5 todos os outros. E eu vou estar deixando a tabela aí na tela, que vai estar mostrando a camada K, L, M, N, O, P e Q. São 7 níveis, são essas camadas. Essas camadas também têm seu número máximo de elétrons. Não pode passar dessa, mas pode ser menos. Vamos supor, eu tenho um elemento químico cujo número de elétrons dele é 6. Aí eu vou fazer pelo diagrama de Pauling, que eu vou deixar aí, eu vou fazer pela sequência da seta. Nunca pode mudar essa sequência, daí em hipótese alguma você vai poder mudar. Se mudar vai ter errado. Aí vamos supor, vou fazer a distribuição eletrônica pelos 6 elétrons. Eu passo pelo 1s2, depois pelo 2s2, quando eu for chegar no 2p, que seria 2p6, se fosse mais de 10 ou para lá, seria 2p6. Mas como eu só preciso de 6, eu só tenho 6 elétrons para distribuir, então em vez de ser 2p6, ele vai ser 2p2. Aí vai ficar a distribuição eletrônica correta. Agora eu vou falar sobre a principal diferença entre o modelo atual e o modelo de Bohr. O modelo de Bohr, que é o modelo de 1913, ele descreveu o elétron como umas órbitas muito bem definidas. O elétron era sempre uma órbita muito definida. E já no modelo atual, com o modelo de 1926, essa ideia de órbitas definidas foi totalmente abandonada. E hoje em dia o elétron é considerado uma partícula-onda. A partícula-onda consiste na capacidade dos entes físicos em terem propriedades como de partículas, como de ondas em escalas atômicas, de dimensões atômicas. E essa que é a principal diferença entre o modelo atual e o modelo de Bohr. E porque essa partícula-onda é como se ela tivesse uma posição desconhecida, mas ocupando uma região denominada orbital.